ser bastante breve com você nessa noite, mas eu quero falar com você sobre algo que nos preocupa, porque nos tira do propósito de Deus, nos tira daquilo que realmente importa. Abra sua Bíblia comigo no livro de Lucas, capítulo 12. Amém? O título da minha ministração hoje é: o que ajuntas? O que ajuntas? Você já vai entender, viu? Prometo para você que você vai entender. Amém? Deu certo? Versículo 13 de Lucas capítulo 12 diz assim: alguém da multidão lhe disse: mestre, dize ao meu irmão que divida a sua herança comigo. Respondeu Jesus: homem, quem me designou juiz ou árbitro entre vocês? Então lhes disse: cuidado, fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância. A vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens. Então lhes contou essa parábola: a terra de certo homem rico produziu muito. Ele pensou consigo mesmo: o que eu vou fazer? Não tenho onde armazenar minha colheita. Então disse: já sei o que vou fazer. Vou derrubar os meus celeiros e construir outros maiores, e ali guardarei toda a minha safra e todos os meus bens. E direi a mim mesmo: você tem grande quantidade de bens armazenados para muitos anos. Descanse, coma, beba e alegre-se. Contudo, Deus lhe disse: insensato, essa mesma noite a sua vida lhe será exigida. Então quem ficará com o que você preparou? Assim acontece com quem guarda para si riquezas, mas não é rico para com Deus. Amém? Glória a Deus. Fala comigo: glória a Deus. Que venha o cajado, né? É assim que fala. Queridos, eu estava ministrando, ou preparando essa ministração e sendo ministrado, e uma das coisas que nós podemos dizer, uma afirmação teológica muito forte nesse texto, que nós precisamos sair daqui entendendo, é que aquele homem que é sábio, todo homem que é sábio, ele ajunta para si valores eternos. Todo homem que é sábio, ele vai ajuntar coisas para si na eternidade, porque ele entende que tudo aquilo que passa, tudo aquilo que ele possui aqui é transitório e um dia pode acabar. Eu falo isso pela minha experiência como filho, falo também pela minha experiência como genro. O meu sogro, no ano de 95, ele perdeu uma fortuna enorme, e uma coisa que sempre ele dizia para mim, é que o dinheiro não aguenta desaforo, ou seja, que nós não podemos confiar ou fazer tudo o que pensamos com isso. Mas eu não te chamei nessa noite, ou não te convidei, ou não te convidaram para que você estivesse aqui para ouvir eu falar que dinheiro não é bom. Dinheiro é top, cara. Possuir coisas também é muito bom. Quem tem casa própria aqui sabe do que eu estou dizendo. O dia que a gente consegue realizar esses sonhos, Jesus, como é bom isso, não é não? Como é bom você poder ter o carro, né, Fernando? Ficou sem o carro um tempo, e aí Deus conduz as coisas e você consegue ter coisas. Queridos, eu não estou dizendo e não vou pregar para uma igreja de pessoas miseráveis, em nome de Jesus, está amarrado isso no nosso meio. Amém? Você recebe isso, irmão? Vocês serão prósperos sim, mas saberão que a verdadeira prosperidade não é possuir coisas. Na verdade, nós precisamos entender que possuir coisas não tem problema, nós não podemos permitir que as coisas nos possuam. Essa é a grande diferença. E quando eu coloco um título desse, é para que você faça uma reflexão: o que você tem ajuntado?
O que você tem guardado para si? Você tem sido negligente ou achando-se muito sábio, como esse homem do texto da parábola de Jesus, onde ele, ao ver que a sua colheita foi muito grande, ele então derruba aquele celeiro antigo e constrói. Sabe por que eu rio, irmãos? Porque ela fica me corrigindo quando eu falo derruba. Ela já olha para mim na hora assim, ó, derruba, meu amor, derruba. Aquele homem então derruba aquele celeiro antigo e constrói um ainda maior, para que ele pudesse guardar ali dentro a sua colheita e os seus bens, a Bíblia está dizendo. Mas ele não tem preocupação com aquilo que de fato deveria ter preocupação. Ele não tem ajuntado para si tesouros eternos, ou seja, coisas que são relevantes diante de Deus. Repita comigo: coisas que são relevantes para Deus. Irmãos, se você tem, essa semana aconteceu algo muito bacana com a gente. Éder, nós estamos sendo igreja. Eu louvo a Deus por isso, porque eu falei para uns 4 e todo mundo que eu falei chorou, porque nós estamos conseguindo sair daquela mesmice de onde nós abríamos a casa, abríamos a igreja, vínhamos, cultuávamos, mas não éramos relevantes na vida de ninguém. Eu não sei se vocês, nós temos 3 crianças aqui na frente, que são frutos do Doe Amor. A família é fruto do Doe Amor. Queridos, eu estou falando sobre relevância no reino. Eu estou falando sobre ganhar vidas. Eu estou falando sobre deixar as coisas materiais em segunda instância ou em secundário na nossa vida, para podermos buscar aquilo que é eterno, aquilo que na hora que chegarmos diante de Deus, Ele vai falar assim: o que você tem para me apresentar? Você não vai poder apresentar o seu carro, irmão, você não vai poder apresentar a sua casa, você não vai poder apresentar a tua conta bancária, você não vai poder apresentar as suas joias. O que você vai poder e deve apresentar ao Senhor são os frutos do qual o Senhor chama que são dignos de arrependimento, que são vidas que você levou a alcançar Jesus. Nós precisamos sair daqui nessa noite entendendo que as coisas que o Senhor nos permite ter são boas, mas essas mesmas coisas precisam ser para o reino. Nós fomos essa semana, nós fomos abençoados nesse início de mês com uma grande quantidade de alimento. Louvo a Deus pelas pessoas que o Senhor tem colocado no nosso meio. Esse mês nós temos atendido bastante pessoas, porque graças a Deus, você que é a igreja tem entendido o quanto é importante trazer um pacote de macarrão, trazer um saco de arroz, trazer um saco de açúcar. As pessoas estão sendo alcançadas, irmãos. Estamos alimentando pessoas, estamos sendo igreja com elas, e nós estamos levando até elas sem troca. Nós estamos levando porque nós entendemos que esse é o papel da igreja. A palavra do Senhor disse que nós deveríamos socorrer os órfãos e as viúvas, e isso se estende às pessoas que são necessitados. Então tudo aquilo que eu tenho, tudo aquilo que eu sou, nós precisamos colocar à disposição do Senhor. Onde o Senhor quer que eu use aquilo que eu tenho, aquilo que Ele me permite. Outro dia eu estava ministrando isso na vida de uma pessoa. O Senhor nos chamou para mordomia, o Senhor nos chamou para sermos mordomos, e o significado da palavra mordomo é aquele que cuida com zelo, aquele que cuida com diligência, aquele que sabe que Deus pode colocar algo na mão dele, que ele não vai usurpar daquilo que Deus tem dado, porque ele sabe que aquilo não é dele, que aquilo tudo é de Deus, e Deus tem deixado e tem permitido que ele administre. Portanto, o que você tem ajuntado? Vamos para o primeiro ponto que eu quero falar com você. Você tem ajuntado bens materiais? A tua preocupação ao levantar de manhã é juntar mais, é encher o cofrinho, né, como dizem. Será que a nossa preocupação tem sido encher o cofrinho para poder ajuntar o quanto mais? Olha o exemplo que Jesus está dando aqui. Aquele homem derrubou o celeiro antigo e construiu um novo celeiro, maior, para guardar os seus bens. E o Senhor o que diz? Contudo Deus lhe disse: insensato,
É chamado de insensato aquele que pensa unicamente no material, aquele que pensa em guardar, em reter para si coisas, bens materiais. Irmãos, entendam aqui, e vou repetir de novo para que você não saia daqui falando que eu estou ministrando aqui que você tem que ser pobre. Pelo contrário, eu gostaria que você fosse muito rico e que você tivesse um coração de mordomo, literalmente, porque você ia saber o que nós estamos vivendo como igreja. Sabe, a necessidade de nós ajuntarmos aquilo que realmente interessa. As coisas materiais vão ser acrescentadas nas nossas vidas. A palavra do Senhor diz assim: aquele que semeia pouco também vai colher pouco, aquele que semeia muito, como que vai acontecer com ele? O que ele vai colher? Muito. Irmão, pensa comigo, eu vou pegar no teu pé agora. Se você tem semeado pouco, como que você espera receber muito? Não existe matemática para isso, irmão. Não existe conta que te dê essa resposta. Se nós temos semeado pouco na vida das pessoas, como que nós vamos encher a igreja? Você consegue entender? Eu não quero dar prioridade para isso aqui, embora seja importante, porque na maioria das vezes esse é onde está o maior pecado nosso, é onde nós estamos retendo a bênção de Deus sobre a nossa vida. Mas eu quero trazer a nossa luz aqui nessa noite, porque nós estamos ajuntando coisas materiais, estamos deixando pessoas passarem necessidade do nosso lado, estamos deixando famílias perecendo, passando dificuldade, filhos muitas vezes não têm uma bolacha para comer, irmãos, e a igreja, que não sou eu, somos nós, muitas vezes tem deixado de socorrer as pessoas, porque você, como igreja, tem sido negligente com isso, porque você está preocupado em ajuntar bens materiais, que aliás, no livro de Mateus capítulo 6, versículo 24 em diante, está dizendo que a traça e a ferrugem corroem. Meu sogro teve avião, teve fazendas, teve muito dinheiro, e quando ele, pouco tempo antes de falecer, nós sempre conversávamos sobre isso, e ele sempre me falava isso, que o dinheiro não é tudo, do jeito que você ganha, ele também vai. Amém? Ajunteis tesouro nos céus. Queridos, a prioridade não é você ganhar aqui. Você tem que viver bem mesmo, tem que comer uma picanha de vez em quando, irmão, tem que andar de carro, tem que vestir roupa boa, tem, mas a prioridade não são essas coisas. O segundo ponto que eu quero falar com você, talvez que você tenha juntado, são as suas experiências de vida, são aquelas coisas que você bate no peito e fala assim: não, eu tenho muita experiência, né? Eu já tenho, irmão, estou com 43, eu e o Éder e a Marissa, né? Que somos mais velhos da igreja. Gente, vocês precisam ver a cara da Marissa com 33 anos falando, olhando. Mas nós temos algumas experiências, mas eu quero dizer para você, isso também não são coisas louváveis. Eu não posso bater no peito e dizer que isso é o que eu tenho de melhor. Experiências, se eu pegar, cada um de nós temos experiência, amém? Todo mundo tem experiências aqui, uns mais, outros menos, mas todo mundo tem experiência. Mas o que eu quero trazer para você é que essas coisas, elas não podem ser a prioridade da nossa vida. Toda experiência, olha só o que eu marquei, toda experiência de vida não te servirá para nada do outro lado. Quando o Senhor te chamar, irmão, e você não sabe o dia, não sabe a hora, não sabe o momento, você não sabe o que pode acontecer com você daqui a alguns segundos. Do que vai adiantar as experiências que você acumulou aqui na terra? Agora, queridos, pensa comigo.
Eu já falei que vou levar algumas pessoas, irmãos, e nós temos muitas coisas além de entregar cestas básicas para fazer na casa do Senhor, viu? O Davi saiu aqui agora, mas o Davi veio esses dias, ele veio meio contrariado para limpar a igreja, ele veio, foi ou não foi, cara? A esposa pegou no pé dele lá, ele estava em casa morgando lá, e a esposa chamou ele para vir limpar a igreja, ele veio todo atravessado, falou: limpar a igreja? Davi, qual foi a tua experiência naquele dia? Só para vocês entenderem, já tem 3 sábados que o Davi e a esposa estão vindo para limpar a igreja. Sabe o que eu estou dizendo isso para você? Para você entender que não é só cesta básica que a igreja precisa. E quando ele está aqui servindo, irmão, é você que ele está servindo. A cadeira que você está sentado está limpinha, não está não? Foi alguém que limpou. Foi alguém que fez isso em um momento em que você talvez estava fazendo outras coisas. Quando nós juntamos experiências de vida, pensando exclusivamente aqui, nós estamos perdendo tempo, irmãos. As experiências de vida precisam nos aproximar de Deus. As experiências de vida precisam nos levar para perto de Deus. As experiências de vida precisam ficar gravadas no livro da vida. Quando você chegar diante de Deus, Ele olhar para você e falar assim: entra, porque eu conheço o teu nome, porque ele está escrito nesse livro aqui. Não adianta você adquirir experiências lá fora, onde não leva a lugar algum, ou não, muitas vezes leva, você fica mal falado, você fica difamado na cidade. Muitas experiências têm te levado para longe da tua família, muitas experiências têm feito você perder casamento, perder a confiança dos seus filhos. São experiências de vida, irmão, que não vale a pena abrir a boca para poder falar. Mas as experiências que nós temos com Deus são as melhores, são as que ficarão. O Lorenzo hoje falou para mim, falou: pai, lá em casa, cada 5 minutos ele me fazia chorar, me abraçou e falou: pai, hoje foi o melhor dia da minha vida, foi o melhor jeito que eu podia ter batizado. Sabe, pai, obrigado. Queridos, essas experiências o Senhor tem anotado. Levar teu filho para o Senhor é uma experiência da qual todo pai deveria ter, mas nós estamos mais preocupados em deixá-lo escutar coisas que não prestam, assistir programas que não edificam. Nós estamos preocupados em ter sossego. Essa é a grande verdade, irmão. Nós damos o celular para os nossos filhos muitas vezes para termos sossego. E a experiência que você vai ter, Deus queira que não, mas a experiência que você vai ter é aquela que você tem plantado. Qual a experiência que você quer ter? Dê boas coisas para o teu filho, dê mais tempo para o teu filho e menos tempo para essas coisas. As experiências que nós temos que ter e construir são experiências que nos aproximam e que nos condicionam a viver uma vida de santidade. Ricardo, você não faz ideia, e o dia que você for batizar o Estevão, você vai entrar na água comigo. O Gregório entrou na água comigo hoje. Como que foi para você, Gregório? Não tem filho ainda, mas o Gregório é o líder da turminha da idade, do Star Team, que é a turma da idade do Lorenzo. E ele foi para a água comigo hoje, porque ele precisa saber o que é isso. E você vai, cara. Viu, Gilmar? Viu? Dá visão. Daqui uns aninhos é você. Wesley, eu chego em você. Calma, Wesley. Todos vocês. Não é não, Fernando? Imagina lá batizando. Cara, não tem como não chorar. Quando teu filho chegar para você e falar: pai, eu quero me batizar. Sabe o que é isso, cara? É um carimbo de Deus dizendo assim: você está fazendo certo, você está ensinando certo. Cara, vocês não fazem ideia.
Como que meu coração fica? Porque a gente erra, irmãos. Eu e a pastora erramos constantemente. E pedimos perdão constantemente ao Senhor, porque nós sabemos a responsabilidade que Ele nos deu. Filhos são heranças do Senhor. Sabe o que é isso? Herança do Senhor. Você não parou para prestar atenção nessa parada ainda? Presta atenção aqui. É algo dele que Ele deixa com você. Herança dele que Ele deixa com você. É forte a parada, irmão. Crie experiências que te aproximem de Deus. Crie experiências que te levam para mais perto da presença dEle. Crie experiências que façam com que Ele olhe para você e fale assim: esse é meu filho em quem tenho prazer. Amém? Posso ouvir um amém? Abra sua Bíblia comigo em Mateus capítulo 7, versículo 23. Nós temos que ter experiências que nos levarão a ouvir exatamente o que está em Mateus capítulo 7, versículo 23. Não? Então eu lhes direi claramente: nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. É isso que você quer ouvir, irmão? E aí, Éder? Não, né? É isso que você quer ouvir, Fernando? Deus chegar diante de você e falar assim: afasta de mim, porque eu não te conheço. Porque as experiências que você acumulou não te deram condições de entrar nesse lugar que eu preparei para você. As experiências que você cultivou, as coisas que você buscou, e que você plantou, e que você regou, e que você, sabe, zelou por elas. Essas coisas todas, um dia podem te fazer escutar coisas como essa. Imagina você, pai, chegar diante de Deus e Deus olhar para você e falar: cadê o seu filho? Cadê o Lorenzo? Cadê o Nicolas? Ah, Senhor, não dei conta. Então vai ficar com ele. As nossas experiências precisam nos aproximar de Deus. Repita comigo: as minhas experiências precisam me levar para perto de Deus. Amém? As nossas experiências não são para que nós possamos chegar numa roda de amigos e dizer assim: fiquei com tantas. Eu tive tantas mulheres. Eu tenho tanto, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Irmãos, em nome de Jesus, o que Deus te chama é para ter experiências que te levam para perto dEle. Não esqueça nunca disso. Amém? Em terceiro lugar, muitas pessoas estão em busca de reconhecimento, e reconhecimento humano, de ter influência. Isso é muito comum, e caso você não tenha entendido isso, sabe aquelas pessoas que muitas vezes procuram tirar foto com pessoas famosas, aquela coisa toda assim? Conhece alguém assim? Sabe, não pode ver uma pessoa famosa que vai lá, aquela coisa assim, sabe? Aquela, sabe isso não? Gente, eu penso num cara que é ruim para essas coisas. Eu tenho uma foto com um famoso, porque eu entrei numa fila enganado no aeroporto de Viracopos. Eu entrei numa fila para embarque. Aí na hora que eu cheguei não era embarque, era o José Aldo, lutador de MMA. Aí eu olhei assim, aí eu percebi, todo mundo abraçava o cara e tirava foto. Eu abraçava o cara, eu falei: e agora? Aí eu fui, cheguei perto dele assim, sabe? Cara, ele que tem que pedir para tirar foto comigo.
Eu sou embaixador do Jesus Cristo aqui na terra. Ué, se ele não sabe quem eu sou, ele vai ficar sabendo. Mas estava aquela muvuca ali. E a gente fica muitas vezes buscando esse reconhecimento humano, essas coisas que nos fazem ficar cheios de vaidade. Sabe aquela pessoa que fala assim: eu sou amigo do deputado tal. Só um pouquinho, eu vou fazer uma ligação para o meu amigo lá Você já viu isso ou não? Onde que isso vai te levar, irmão? Onde que isso nos leva? Nos leva a ter um coração cheio de vaidade. Não adianta nada você ter o telefone do Bolsonaro, do Lula, de quem for, mas se você ajoelhar e não conseguir fazer a tua oração chegar diante de Deus, não resolve nada. É com Ele que você tem que ter influência, é com Ele que você tem que ter intimidade. Não adianta nós ficarmos buscando coisas humanas, coisas naturais, onde vai acabar. Vai acabar. Louco, essa noite pedirão a tua alma o que você tem feito. É isso que a Bíblia diz. Vamos ficar buscando coisas que não nos acrescentam, que não nos levam para perto de Deus, que não nos levam a ter o nome escrito no livro da vida, irmãos. Coisas supérfluas, coisas que não agregam. É bom. Conheço um monte de gente, tem um monte. Meu sogro, hoje teu pai está bem presente na administração. Meu sogro falava assim para mim: você conhece fulano? Conheço. Aí ele dava uma risadinha assim: e ele te conhece? Hã? Irmãos, eu conheço até o Stallone. Você não conhece, Ricardo, Stallone? A gente conhece, passa na televisão, aquela coisa toda, mas ele nos conhece. Muitas vezes as pessoas perdem as suas vidas em busca desse tipo de coisa, sabe? Eu conheço o prefeito, eu almocei com o prefeito, eu isso, eu aquilo outro. Irmão, em nome de Jesus, vai para o joelho e vê se ele te reconhece, se ele te chama de filho, irmão. É isso que você precisa, é isso que eu preciso, ser reconhecido por ele. Porque no último dia não vai resolver você chegar e falar: eu sou amigo do presidente, eu sou amigo de fulano de tal, não vai resolver. Entenda. Porque o que te dá a salvação é relacionamento com Ele. Se você tem que marcar algum ponto, se você tem que fazer é com Ele que você tem que fazer, é com Ele que você tem que falar, é com Ele que você tem que caminhar, é dele o reconhecimento que você precisa. Sabe, no livro de João, capítulo 1, versículo 12, diz assim: a todos quanto o receberam, deu-lhes o direito de ser chamados filhos de Deus. Não adianta nós ficarmos correndo atrás de coisas para que as pessoas vejam. Não adianta ficarmos correndo atrás de coisas para acumularmos aqui na terra. Daqui um pouquinho nós vamos, todos nós sairemos de cena em algum momento, e aquilo que você ajuntou muitas vezes vai ser motivo de desavença na sua família. Muitas vezes aquilo que você guardou, trabalhou, suou, deixou de vir aos cultos, deixou de congregar, deixou de frequentar a casa de Deus, de fazer outras coisas com a sua família, que é o seu primeiro ministério. Você vai deixar tudo isso, sabe? E um exemplo, talvez muito chulo para nós maridos, mas é verdade. Pensa comigo, Alexandre. A correria do dia a dia para podermos acumular coisas aqui. E um dia o Senhor fala assim: Alexandre, vem para mim. Olha para a Rose, Alexandre. Olha para a Rose. Tudo aquilo que você juntou, sabe para quem que vai ficar? Para o outro. Azedou o caldo agora, né? Azedou. Cara, na hora que eu estava preparando, veio esse negócio. Eu tive Covid o ano passado, irmãos. Vocês não fazem ideia da minha cabeça como é que ficava. Essa mulher gata aqui, Ricardo, você não faz ideia, irmão. Você não faz ideia. Essa mulher linda aqui, meus filhos, tudo.
Deus não deixa eu morrer não. Não, Deus, eu tenho que ficar mais um tempo, eu tenho que usufruir mais. Deixa eu ficar com a minha família. Queridos, eu estou te chamando a atenção, você está rindo. Estou te levando a entender algo que talvez você não se dá conta. De que se você tem que fazer algo, faça por ela, faça por eles, faça pela tua família. Esteja presente, leve Jesus para dentro da sua casa, leve Jesus para a vida dos teus filhos, leve Jesus para a vida da sua nora, do seu neto, de quem for, mas não deixe de ser relevante para Ele, de ter o reconhecimento dEle. Nossa, como você é um bom avô. Ah é? Você não viu lá dentro de casa? Nossa, como você é um bom pai. Por quê? Porque eu estou no parquinho com ele, bati na mãe agora há pouco. Queridos, o reconhecimento que nós precisamos, a nossa vida, ela precisa ter um foco, ela precisa ter um único e exclusivo foco: agradar a Deus, em todas as coisas, no acúmulo de bens. Sabe por quê? Por quê? Faça essa pergunta: por que que eu trabalho tanto? Por que que eu junto tanto, ou tento pelo menos, né? Porque não está tão fácil para juntar assim não. Por que que eu corro tanto atrás de reconhecimento humano? Um dia tudo isso vai acabar. Eu gostaria que você entendesse que nós criamos um panorama para que você percebesse na sua vida que nós muitas vezes temos perdido o sentido das coisas. O Senhor não criou você, meu irmão, para você ir para o inferno. O Senhor não criou você para você ir rico para lá, para você ir famoso para lá. O Senhor muitas vezes quer o anônimo, aquele que não se preocupou muito com as coisas, mas se preocupou em ter um coração apresentável a Deus. Um coração que, quando Deus olha para ele, fala: cara, como eu tenho prazer quando você me chama de pai. Como eu tenho prazer quando você me chama para o teu secreto, para o teu quartinho. Como eu tenho prazer. E nós estamos correndo, para não chegar em lugar algum. Porque muitas vezes você correu e o reconhecimento não vem. Um dia eu escutei algo e é muito verdadeiro, e talvez você também já escutou isso. Você vai fazer 1000 coisas para agradar a pessoa. Os maridos que eu digo. Mas um sapato que você deixou no meio ali, estragou tudo, é ou não é? É ou não é? Ricardo, se você ver a olhada que a Aline te deu agora, Ricardo, para ver se você ia concordar comigo. Brincadeiras à parte, irmãos, o nosso comportamento precisa mudar. Aquilo que Deus tem nos chamado para ser, precisa ser o que realmente nos importa. Eu gostaria de chamar você, convidar você a se colocar em pé nesse momento, chamar a banda para que venha aqui. Enquanto eu finalizo aqui, eu quero ler um último texto com você, que está em Romanos 5, capítulo 10. Quando eu digo que nós precisamos nos reconciliar com Deus, porque é Ele que interessa. Quando eu te chamo para reconciliar com Deus, eu estou dizendo para você: ei, deixa de viver da forma que você está vivendo e vamos procurar fazer aquilo que Ele espera de nós. Em Romanos capítulo 5, versículo 10 diz assim: nós éramos inimigos de Deus, mas fomos reconciliados com Ele pela morte do seu Filho. Sabe,
bens materiais, experiência de vida, reconhecimento humano, são valores terrenos, são coisas daqui, coisas que vão passar, irmão, vão passar. O que não passa é aquilo que nós construímos para ser eterno, que é a nossa vida com Deus, que é a minha vida, é a sua vida com Deus. E talvez você não tenha se preocupado com isso da maneira que Deus gostaria que você se preocupasse. Talvez você saiu de casa hoje para vir ao culto, não foi porque você queria oferecer algo ao Senhor, mas porque você precisa de algo amanhã. E eu quero dizer para você, não funciona assim. Não funciona assim. O Senhor vai te dar, vai te abençoar sim, mas você precisa entender que você é abençoado quando você já dá, quando você transmite, quando você transborda. É assim que somos abençoados. E eu gostaria de convidar você nessa noite que entendeu essa mensagem, e talvez essa mensagem falou em alguns dos pontos que nós abordamos, essa mensagem falou no seu coração, e eu gostaria muito que você não saísse nessa noite daqui sem se reconciliar com Deus. Sabe por que se reconciliar com Deus? Porque todo esse nosso currículo, do que nós estamos ajuntando, todo esse nosso currículo desagrada ao Senhor, porque Ele deixa de ser prioridade nas nossas vidas, irmãos. E se você hoje entendeu que Ele precisa e Ele deve ser a prioridade na sua vida, eu gostaria de convidar você, enquanto nós estivermos cantando uma música, você sair do seu lugar e vir aqui na frente, para podermos juntos orar ao Senhor, para podermos juntos reconhecer que Ele deve ser a nossa prioridade, que correr atrás das coisas para nós, ela, sabe, é secundário. Vai acontecer, vai vir coisas, vão vir coisas, irmãos, vão vir situações onde o Senhor vai olhar para você e vai dizer assim: ei, tudo que eu quero de você é que você me chame de pai, porque tudo o que eu mais desejo é olhar para você e dizer: filho, eu te amo, eu tenho cuidado de você. Não se preocupe com coisas materiais, a traça vai corroer, o ferrugem vai corroer. Se preocupe com aquilo que é eterno. Se preocupe com a minha presença na sua vida. Se preocupe com aquilo que eu posso fazer em você. Faça a sua oração, reconcilie-se com Deus. Reconciliar-se com Deus é pedir perdão, literalmente pedir perdão pela forma que estamos agindo, pelo jeito que estamos vivendo, e fala: Senhor, eu não sei viver de outro jeito, me ensina, Senhor, em nome de Jesus. Faça a sua oração. Aleluia. Eis-me aqui, eu sou aquele que tu esquadrinhas desde o nascimento. Os meus anos escrevestes todos e me deste. Querido, se você sentir no seu coração, sai do seu lugar e vem aqui, junte-se a nós nesse momento. Deixe o Senhor trabalhar no seu coração. Não resista, tem um Deus que te ama, e essa noite Ele quer te chamar de filho. Cinzas se fecharam sobre mim, mas ao olhar pro céu, tu vi, és meu filho amado, em que acho meu prazer.
Aleluia. Minhas dores tu Oh, aleluia, Jesus. conhece todas, em ti espero redenção. Veio dia mau e a ti recorri, mas ao olhar pro céu tu vi. És meu filho amado, em que acho meu prazer. És meu filho amado, em que acho meu prazer. Aleluia. Aleluia, Jesus. Senhor, Deus, nós nos apresentamos diante do Senhor como filhos nesse momento, Senhor. Pedimos, Deus, ao Teu Santo Espírito que venha sobre nós, Senhor. Que venha sobre nós, Senhor. E que transforme o nosso coração. Transforme, Senhor, a nossa luta. Transforme, Senhor, esse coração que muitas vezes tem te rejeitado. Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós clamamos, Deus, por um coração novo, um coração que te prioriza, um coração que te coloca, Senhor, acima de qualquer outro, que te coloca acima de qualquer coisa. Um coração que te ama, um coração que te reconhece como nosso Senhor e Salvador. Um coração que se preocupa com aquilo que é eterno, que se preocupa com aquilo, Senhor, que vem do Senhor e não aquilo, Senhor, que eu posso ter. Em nome de Jesus, Pai, nós oramos, Senhor, e te entregamos esse momento. Em nome de Jesus. És meu filho amado, em que acho meu prazer. És meu filho amado, em que acho meu prazer. Abba, eu pertenço a ti. Eu pertenço a ti. Aleluia. Oh, alamassurianda, alamassu, canta alamassurianda, alamasteres. Aleluia. Seja cheio, seja cheios do Espírito Santo, seja cheios da presença de Deus. Recebam mais, recebam mais, recebam mais. Aleluia. Aleluia. Recebam mais. Eu pertenço a ti. Oh, aleluia. Eu pertenço a ti. Oh, aleluia. Glórias ao teu nome. Aleluia, aleluia. Aleluia. Eu pertenço a ti. Aleluia. Só aqueles que pertencem ao Senhor, dê uma salva de palmas para esse Deus lindo. Só aqueles que pertencem ao Senhor, aplaudam o Senhor o mais alto que você puder. A Ele a honra, a Ele a glória, a Ele o louvor. Ele é digno. Aleluia, aleluia, aleluia. Glórias ao teu nome, Jesus. A palavra do Senhor nos diz assim, no capítulo 12 de Lucas, versículo 8: Eu lhes digo
Quem me confessar diante dos homens, também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos de Deus. Aleluia! Essa é a palavra de Deus para vocês. Vocês que reconheceram que precisam desse Deus, que precisam mudar o comportamento de vocês, precisam mudar algumas coisas, crenças dentro do coração de vocês. Essa é a palavra do Senhor para vocês. Amém? Podem voltar para os seus lugares. Aleluia, glória a Deus. Alamassurianda, lamassu, cantalamas. Aleluia. Oh, aleluia, Jesus.